Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e logo à partida dizer que, de facto, o Sr. Secretário de Estado vir aqui invocar a estabilidade legislativa, quando nós hoje estamos a discutir uma proposta de lei que vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro e, simultaneamente, temos conhecimento de outra proposta que vai entrar em vigor e deteriora a que está hoje, é preciso uma certa, passa a expressão, que eu uso muito esta expressão, lata. É preciso uma certa lata, de facto, para dizer que é preciso estabilidade legislativa quando é o Governo o principal promotor desta instabilidade legislativa. Mas, ao Sr. Secretário de Estado, isto não é nada de novo. O Governo e os sucessivos governos só conhecem este caminho. E o caminho não tem dado resultados. Este Governo, e é bem que se diga, porque eu acho que também tem que se dizer, o anterior Governo do Partido Socialista tem especial responsabilidades no ataque cerradíssimo aos trabalhadores da administração pública. A Lei 12A de 2008, a Lei 59 de 2008, encontra aqui, nos trabalhadores da administração pública, um alvo central, como a senhora deputada do CDS dizia bem, de diabolização, porque todos nós nos recordamos da campanha que houve de ataque aos trabalhadores da administração pública. E, portanto, tem sido um caminho que tem-se escolhido sempre a desvalorização do trabalho e dos custos de trabalho. Porque havia, certamente, outras formas de cortar a gordura do Estado. E nós temos dado, o PCP tem dado contributos nesse sentido. Olhe, nas assessorias, por exemplo, que são colocadas aos escritórios de advogados. Porquê é que não são os juristas da administração pública que fazem esses estudos? Porquê é que se pagam a consultoras como se pagam? E como, aliás, o relatório do Orçamento de Estado até dá um exemplo concreto de uma que se pagou a propósito das parcerias público-privadas e que certamente haveria juristas altamente qualificados no âmbito da administração pública que a pudessem fazer. E, portanto, isto para dizer que encontrar nos trabalhadores da administração pública o problema. Roubar nos salários, roubar no pagamento das horas extraordinárias, tirar dias de férias, aumentar a jornada de trabalho, isto tem sido o caminho que, infelizmente, desde muito pouco tempo depois do 25 de Abril tem sido seguido e não melhorou nem a competitividade, nem a eficácia, nem a garantia do melhor funcionamento na administração pública, porque, afinal, se nós formos ser muito sérios, e o Sr. Secretário de Estado pode assumi-lo aqui hoje, o que se trata aqui é de um ajuste de contas, porque este Governo e governos anteriores nunca ficaram contentes com o que foram os avanços conquistados com a Revolução de Abril e querem, por via da administração pública, destruir as funções sociais do Estado. Porque, ao Sr. Secretário de Estado, nós podemos ter muita imaginação e querer ler isto, mas não há aqui outra coisa que não salta aqui à vista, que é desemprego e despedimento. Este Governo quer despedir milhares de trabalhadores da administração pública e, portanto, tudo o que aqui faz é um puzzle, e também merece aqui dizê-lo que não tem nada de incompetente, que é muito bem julgado, para despedir, para criar situações limite que permitam uma cessação por mútuo acordo, que um trabalhador diga assim, eu não tenho condições de assumir isto. E, portanto, não me resta alternativa se não assinar um mútuo acordo ao Sr. Secretário de Estado. Nós lemos aqui isto nos papéis, mas depois há a realidade que é a vida das pessoas. E sabemos que uma coisa nos papéis é uma coisa e na vida das pessoas é outra. É outra em concreto, a pressão que se aplica sobre isto. Olha, vive aqui em Cascais, mas agora vai passar a ir para o Cadaval. E há transporte público para isso, tem que sair de casa às 5h30 da manhã. Quem é que vai levar o filho à escola? Não sei. Quem é que vai tratar de um dependente mais velho? Não sei. Mas tem condições para isso, tem transporte público, não está de acordo, mas tem que ir à mesma. E isto, de facto, é forçar muito a barra, passa a expressão, é forçar muito a barra ao ponto de um trabalhador dizer que não tem condições de assumir e, portanto, venha lá o mútuo acordo, porque isto, o mútuo acordo e rescisões amigáveis, a gente pode lhe chamar o que quiser. Mas se nós quisermos chamar as coisas pelos nomes, não lhe vamos chamar isto. Nós sabemos o que é a realidade. Não estamos a falar de páginas de papel, estamos a falar da vida das pessoas, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, o que se trata aqui é destruição das funções sociais do Estado, porque o Sr. Secretário de Estado disse aqui, é preciso reconfigurar, é preciso reformar, mas o Sr. Secretário de Estado está aqui a dizer, como tem vindo a fazer este Governo e o seu Governo, que é espezinhar todos os dias a Constituição da República Portuguesa. É espezinhar e violar todos os dias a Constituição da República Portuguesa. Porque o despedimento que está em causa é colocar em causa o funcionamento de escolas, é colocar em causa o funcionamento de hospitais, é colocar em causa o funcionamento de tribunais, é colocar em causa o funcionamento de centros de saúde. Isto são as funções sociais do Estado, porque há muitos portugueses, Sr. Secretário de Estado, que não têm dinheiro para ir ao privado, não têm dinheiro para ir aos serviços de saúde privados, não têm dinheiro para ter os filhos nas escolas privadas, porque a grande maioria da população tem feito muito sacrifício. O Sr. Secretário de Estado diz assim, a administração pública tem que dar o seu contributo. Não tem feito outra coisa. Olha, viram abalar o subsídio de férias. Viram abalar o subsídio de Natal. Têm tido cortes nos seus direitos. E o Governo ainda agora vem apresentar uma proposta ao Sr. Secretário de Estado. Não há uma.
É que não há uma, não acertam em uma. É só para roubar direitos. Quer que a gente diga que é para dar direitos? Não é. Os direitos nunca foram oferecidos por nenhum governo. Os direitos dos trabalhadores da administração pública, como dos trabalhadores em geral, nunca foram oferecidos. Foram todos conquistados com a sua luta. Muitos deles com o 25 de Abril. E, portanto, é quando nós dizemos que este governo pretende um ajuste de contas com o 25 de Abril. É, de facto, isso que está a acontecer ao Sr. Secretário de Estado. Reduz brutalmente o valor da compensação pelo fim do contrato a termo. Olha, aqui até gostava de dizer que o Governo tem sido mau exemplo, porque nesta proposta de lei aponta aqui propostas que não tem feito. Por exemplo, no setor da educação. Não tem pago a caducidade dos contratos a termo dos professores e técnicos especializados. Não tem pago, recusa-se a pagar depois de já ter havido um conjunto de decisões judiciais nesse sentido. E, portanto, até diz que vai fazer uma coisa que tinha hoje a obrigação de a fazer e não a faz. Diz aqui que o que é isso de uma pessoa ter que se deslocar por dia 120 km, suportando os custos, mas sem o seu acordo. Sem o seu acordo. Como é que se pode dizer a uma pessoa queres ou não queres? Então é melhor que queiras, porque se não quiseres é mobilidade contigo. Então, mas isto é garantir a negociação? Isto é o diálogo? Isto é imposição, Sr. Secretário de Estado. Sejamos muito concretos em relação a isto. Depois diz a proposta que aumenta o horário de trabalho em 2 horas por dia, 10 horas por semana, contra a vontade do trabalhador. O trabalhador pode ser contra este aumento do horário de trabalho, porque lhe impede, por exemplo, o facto de ir buscar o filho à escola. Então, diga-me lá, Sr. Secretário de Estado, contra a adaptabilidade grupal, se 65% dos trabalhadores aceitarem, isso é alargado aos outros. Isso não é impor. 65% dos trabalhadores dizem que sim. Os outros dizem que não, mas têm que comer do mesmo. Isso é negociar, isso é dialogar, isso é ter em conta as condições concretas da vida destes trabalhadores. Não é. É insistir no mesmo caminho de ataque direto à degradação das condições de vida das pessoas. E depois o Governo tem que assumir uma coisa, designadamente o Sr. Secretário de Estado do CDS, é que o Governo quer ser um responsável direto pelo agravamento do desemprego. O Governo podia e fez, por via da alteração ao Código de Trabalho, a facilitação dos despedimentos. Mas na administração pública, a primeira medida que coloca na administração pública à cabeça de todas é despedir, despedir e despedir. Quando nós sabemos que há serviço, há escolas que funcionam hoje com recurso aos contratos de emprego e inserção, que há falta de trabalhadores nas escolas. O Sr. Secretário de Estado convido a ir a qualquer escola e pergunto que escola é que não precisa de recorrer para necessidades permanentes, atenção, para necessidades permanentes a trabalhadores em situação de desemprego, a pessoas que ganham 3,20 € à hora. 3,20 € à hora. Mas isto é alguma coisa, receber 3,20 € à hora? O Sr. Secretário de Estado vivia com 3,20 € à hora. Já fiz esta pergunta a um colega seu, não me respondeu. Então como é que impõem 3,20 € à hora a um trabalhador da administração pública? Isto é uma vergonha, Sr. Secretário de Estado. É uma vergonha o que se pratica hoje no nosso país. E importava aqui também dizer ainda outra coisa. É que o Sr. Secretário de Estado apresenta nesta proposta de lei o corte, como nós muito justamente chamamos o roubo, no pagamento do trabalho extraordinário, mas depois a proposta de lei para 2013 já vem dizer que afinal não é um corte de 50%, é um corte muito mais que isso, porque reduz em 12,5% na primeira hora e paga a 18,75% nas horas seguintes. Ou seja, Secretário de Estado, estabilidade, eficiência, mas qual é que é o trabalhador que com menos salário, com mais horário, com mais dificuldade de articular a sua vida pessoal e familiar, está motivado para trabalhar? Não é por acaso que as reformas antecipadas têm sido solicitadas por parte dos trabalhadores. O cansaço e a desmotivação é muito. Aliás, o Sr. Secretário de Estado diz aqui, concluo já, Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado diz assim, nós não os congelamos poder, querem ver-se livre destes trabalhadores, e iam agora congelar uma coisa, quando a Sra. Secretária de Estado do Tesouro já disse aqui que a redução de trabalhadores da administração pública se vai fazer também por esta via. O Sr. Secretário de Estado sabe disto. E, portanto, é muito claro que este Governo quer, ou melhor, não há serviços públicos sem trabalhadores da administração pública. Por isso, ao mesmo tempo que o Governo quer destruir o emprego público, quer destruir por esta via os serviços públicos, porque quer destruir a Constituição e o que ela prevê. E assuma isso, Sr. Secretário de Estado, assuma que este Governo quer despedir e quer destruir a administração pública. Qual eficiência? Quais estudos? O Governo não apresentou estudos, porque não há estudos que comprovem isto. Assim como não apresentou para o Código de Trabalho. E depois a aproximação ao Código do Trabalho. Mas só sabem este caminho de nivelar por baixo.
Quando diz respeito aos grupos económicos e à banca, nivela sempre por cima. Sra. Deputada, Mas está até mesmo concluir. por baixo. Os funcionários públicos já deram o seu contributo, até muito mais do que aquilo que seria exigido para a crise. Os grupos económicos e financeiros continuam intocáveis. Intocáveis. E este Orçamento de Estado confirma isso. E, portanto, ao Sr. Secretário de Estado, é para nós muito claro que isto não vai resolver problema nenhum da administração pública. Vai destruir, sim, emprego líquido e vai criar muitas dificuldades para o funcionamento dos serviços públicos. E isso é clarinho como a água, Sr. Secretário. No sentido de solicitar à mesa que possa distribuir ao Sr. Secretário de Estado a página 109 do relatório do Orçamento de Estado, onde é claramente afirmado a redução no mínimo em 50% do número de trabalhadores com contrato de trabalho a termo resolutivo, com especial relevância nas escolas de ensino não superior, porque o Sr. Secretário de Estado não assumiu aqui isso e, portanto, ou não conhece a página 109, o que eu duvido, não é? Porque certamente produziu para aqui estar escrito o que aqui está.